momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sozinho. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz... Então, vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade presente nessa casa. O nosso muito obrigado de coração por mais essa oportunidade, por mais esse tratamento, por mais essas informações. Ao nosso anjo da guarda, esse Espírito que esteve conosco antes da reencarnação e que está conosco durante e com certeza estará nos recebendo de braços abertos após o desenlace do corpo físico. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma fazem parte desta jornada, que estão sempre nos ensinando alguma coisa. A Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades para sermos felizes. A Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, pelo Evangelho de paz, de amor, de consolo, de esclarecimento. E a todos aqueles que de alguma forma, encarnados e desencarnados, que colaboraram para que pudéssemos estar aqui durante esta noite. Que assim seja. Como eu tinha dito para vocês, essa palestra, ela pode, um pouquinho diferente das outras, ela tem essa possibilidade de vocês interromperem para perguntarem alguma coisa. Então, se vocês tiverem dúvida dentro de um contexto, pode levantar a mão, pode perguntar. É uma palestra mais interativa, comparando com as outras palestras. Então, hoje nós vamos falar
sobre um assunto muito comum em todas as casas espíritas. Em todas as casas espíritas. Cada casa espírita, ela de alguma forma estruturou um tratamento conhecido como passe. Fluidoterapia, que é o passe mais a água fluidificada. Porém, cresce a ideia que um centro espírita hoje é um prestador de serviço à comunidade. Então, essa ideia começa a ganhar corpo, começa a fazer sentido. Muito mais do que um local mágico, sobrenatural, que acontece coisas espetaculares, o centro espírita não é nada disso, muito pelo contrário, é um ponto do planeta Terra, onde a fé raciocinada estuda as leis de Deus. Então, qual é o conceito de um centro espírita hoje? É um ponto de luz no planeta Terra, onde a fé raciocinada estuda sobre as leis de Deus. Um tratamento espiritual, uma casa de consolo e esclarecimento. Nada de sobrenatural, mas muito pelo contrário. A grande decepção muitas vezes é que as pessoas vêm buscar o sobrenatural e não encontram, porque eles não existem, não da forma que nós imaginávamos. E a doutrina espírita é um momento que o ser humano começa a romper com aquelas doutrinas que vendem a salvação. Nós ainda temos essa ideia cristalizada dentro de nós, que alguém vem nos salvar. Nós temos isso cristalizado. Isso veio da Idade Média e está como uma idealização, uma ideia fixa dentro de nós. Só que nós já amadurecemos um pouquinho. E esse pouquinho já nos mostrou que não é bem assim. Nos salvar de quê, exatamente? Aí começa a pergunta. Só se for de nós mesmos. Porque nada no mundo ou no universo é capaz de nos destruir, além de nós mesmos. Então a doutrina espírita vai quebrando alguns paradigmas, vai desconstruindo algumas ideias fixas, vai ressignificando alguns conceitos que nós tínhamos e ao mesmo tempo que vai nos ajudar a recriar relacionamentos. Então o ressignificar, o recriar, o desconstruir é o grande objetivo da doutrina espírita. E por que será que nós estamos ressignificando conceitos? Porque já somos a terceira ou quarta geração de espíritas. O que significa isso? Que nós já tivemos contato com esses princípios em algum momento das nossas existências passadas. Então nós estamos fazendo o quê? Buscando os mesmos conhecimentos, só que dando uma outra interpretação, se aprofundando um pouco mais. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai olhar os mesmos textos, os mesmos conceitos, os mesmos autores, os mesmos livros, mas a gente vai conseguir enxergar alguma coisa a mais. Então, ser espírita da terceira ou quarta geração é olhar para os mesmos princípios com outros olhos, com outro entendimento, fazendo uma releitura de tudo isso. É como o Evangelho, que eu disse para vocês. O Evangelho é o único livro no universo que não evolui. Quem evolui somos nós. É o único livro. Todos os livros evoluem. O único que não evolui é o Evangelho. Quem evolui somos nós. Então, o mesmo Evangelho que nós lemos hoje, nós lemos ele há 1000 anos atrás e vamos ler há 1000 anos, daqui a 1000 anos, daqui 10.000 anos. Só que a nossa leitura que vai ser diferente, a nossa interpretação que vai ser diferente. Então, quanto mais evoluídos, mais espiritualizado, menos materializados, maior a nossa capacidade ou sensibilidade de entender o Evangelho. Então o Evangelho não evolui, quem evolui somos nós. De alguma forma, todos os livros serão ultrapassados, todos, menos o Evangelho. Porque o Evangelho é a própria estrutura do universo. A estrutura do universo está baseada no amor e na prática do bem. O Evangelho pode mudar na forma de expressão, na forma de escrita, porque ele é escrito por nós. Mas a essência do Evangelho não vai mudar nunca. Então hoje nós vamos olhar para uma situação que acontece em todas as casas espíritas. E todos vocês já escutaram a seguinte frase, muito comum isso: eu vou num centro espírita tomar um passe. Todos vocês, isso quando nós já falamos isso muitas vezes. Vou no centro, estou carregado. Não é assim? Então eu vou no centro espírita tomar um passe. A primeira coisa para pensar é o seguinte: o passe em si
em si, ele só é um complemento. Vir só para tomar o passe não vai resolver absolutamente nada. Absolutamente, porque o problema não é tomar ou não tomar o passe. O passe é um complemento de um tratamento maior chamado evangelioterapia. É exatamente no momento que nós estamos sentados, ouvindo o Evangelho, que o tratamento acontece. É nesse momento que a espiritualidade amiga, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, profissionais da saúde do plano espiritual, que estão fazendo um diagnóstico. São dezenas deles, que vêm, olham um por um, eles têm equipamento específico para isso, eles têm instrumento de alta tecnologia, é um tipo de um computador desse tamanho assim, né? Que eles passam, é como se eles estivessem escaneando uma pessoa, e de acordo com o que eles veem, eles fazem o diagnóstico do tratamento. Então, quando a pessoa entra lá para tomar um passe, eles já sabem exatamente o que aquela pessoa está precisando. Então, onde acontece o tratamento? É aqui. E é exatamente aqui que eles também nos dão um passe. Lá é só um complemento de um tratamento maior chamado evangelioterapia. Porque o passe é um tratamento de superfície. O que é um tratamento de superfície? É algo que vem de fora para dentro. Como toda medicina, alternativa ou não, é um tratamento de fora para dentro. Que alivia? Até alivia, mas não resolve. Por que não resolve? Porque existe uma situação de dentro para fora. Você continua produzindo aquelas formas, pensamentos, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, aquilo vai impregnando o seu perispírito, vai criando algo chamado fuligem mental, aí você vem e toma um passe. De alguma forma, aquilo quebra essa energia, mas você continua produzindo. Significa que em 1, 2 dias você está do mesmo jeito, porque você continua produzindo a mesma energia. Então o passe, ele é um complemento, eu diria assim, o que ele significa dentro de um tratamento? De 20 a 10%, no máximo de 20 a 10%, porque o tratamento de 80 a 90% acontece exatamente naquele momento do Evangelho. Então é ouvir o Evangelho, é se desligar do mundo lá fora, é receber um diagnóstico, já é receber um passe enquanto a gente está sentado. Lá é só um complemento de um tratamento maior. Por isso que não adianta eu vou lá para tomar um passe. É muito pouco ou quase nada. Porque o tratamento não acontece exatamente no passe. Aquela energia que está impregnada precisa ser obstruída, precisa ser tratada, precisa ser reciclada. Você sai daqui pensando da mesma forma, você vai produzir as mesmas formas, pensamentos, a mesma energia, 1, 2 dias depois, você estará de novo esgotado, fadigado, desvitalizado. Vou de novo no centro espírita tomar um passe forte agora. Não é assim? Vou tomar um passe forte, aquele foi muito fraco. Interessante isso, porque nós falamos isso, nós já ouvimos esse tipo de conversa, por falta de conhecimento. Então não existe passe forte ou passe fraco. Na verdade, existe o Evangelho. É o Evangelho que responde pelo nosso tratamento. É justamente estar ouvindo, estar refletindo, estar degustando palavra por palavra, estar num ambiente diferenciado, que vai nos ajudar no tratamento. O passe é só um complemento. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês era esse, né? Que a casa espírita, toda a casa espírita, pode e deve ter um tratamento chamado fluidoterapia, mas que seja um complemento de um tratamento maior chamado evangelioterapia. Porque a casa espírita consola, a casa espírita esclarece, e agora, na terceira fase, a casa espírita nos ajuda a nos libertar. Essa é a terceira fase. Consolar, esclarecer e libertar. Interessante, porque a doutrina espírita, ela é considerada a terceira revelação. Mas já existe uma quarta,
Já existe uma quinta, já existe uma sexta, já existe uma sétima revelação. Onde está a quarta? Onde está a quinta? Por que a terceira só veio no século XIX? Porque era necessário toda uma evolução intelectual para que ela pudesse ser absorvida. Então é necessário agora toda uma evolução espiritual para que a gente possa entender a quarta revelação. Então existem uma série de revelações. Todo o universo, ele é acessível. O que precisa é ter vontade de acessar. É diferente. É diferente. Uma coisa é você ter todas as informações. Outra coisa é você ter vontade, esforço para querer acessar. Tudo bem? Então vamos ao passe, mais conhecido como passe. Quando a espiritualidade superior está nessa sala, fazendo um diagnóstico, eles sabem que existem 3 modalidades de passe. 3 modalidades de passe. São 3 passes diferentes, 3 modalidades de passe. O passe conhecido como passe magnético, o passe espiritual e o passe misto. Então, quando eles fazem aquele diagnóstico, eles já sabem dizer, esse é um passe magnético. Essa pessoa necessita de um passe magnético. Quem define isso é o plano espiritual. Por que nós não poderíamos definir isso? Até poderíamos, se nós estudássemos profundamente sobre o passe. Magnetismo, por exemplo. Magnetismo e espiritismo caminham lado a lado. Quem abriu as portas do espiritismo na Europa no século XIX foi justamente o magnetismo. Grandes magnetizadores da época, que era muito comum na Europa, um deles é Mesmer, um grande estudioso e praticante do magnetismo, foi um dos que ajudou Allan Kardec a começar a abrir conceitos sobre o espiritismo. Então, o magnetismo, que é uma transfusão fluídica, uma transfusão energética. Então, nós poderíamos aplicar passes, como se fala nos livros de André Luiz. Lá você tem passes dispersivos, passes calmantes, movimentação de mãos. Poderíamos, desde que tivéssemos conhecimento profundo para isso. E um conhecimento profundo para isso são anos de estudo sobre esse assunto. Só sobre assunto. Sobre a fisiologia humana, sobre a psicologia humana, sobre criação de forma-pensamento, sobre manipulação de energia. Então, é um assunto bastante aprofundado, que a espiritualidade superior detém esse conhecimento e utiliza. Nós, na condição de encarnados, e na condição da maioria dos centros espíritas, essa é a realidade da maioria, pelo menos, nós não temos esse conhecimento aprofundado. Nós não temos. Então, o que é espiritualidade? Baseado nessa nossa dificuldade, vamos dizer assim, trabalha o mais simples possível. O mais simples possível. Que a gente possa, sim, colaborar com eles da forma mais simples possível, por nossa falta de conhecimento sobre o assunto, e por uma necessidade de padronização. Vou dar um exemplo mais prático disso para vocês. Existe a situação dos passistas, mas existe uma outra situação também da pessoa que está recebendo o passe. Essa pessoa é parte importante do tratamento. E nós, trabalhadores de uma casa espírita, o que a gente não pode fazer é gerar alguma dúvida para essa pessoa do que está acontecendo. Porque a dúvida gera nela o quê? Uma refratariedade. Por exemplo, se um espírita passista, um médium passista, dá um passe de um jeito, o outro dá um passe de um outro jeito, e um terceiro dá um passe de um outro jeito, entre eles não teria problema nenhum. Cada um sabe o que está fazendo. Porém, para a pessoa que está sentada na frente, isso pode gerar uma dúvida. E essa dúvida gera um bloqueio. Esse é melhor, aquele é pior, esse dura mais, aquele dura menos, esse é forte, aquele é fraco, esse faz barulho, aquele não faz barulho. A pessoa que está sentada na frente não tem obrigação de saber essas informações, mas isso vai gerar nela uma dúvida. Isso vai atrapalhar o tratamento.
Ela vai acabar escolhendo isso, escolhendo aquilo, dia certo, quando na verdade quem manipula, quem altera, quem combina e quem faz o diagnóstico é o plano espiritual. São a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores do plano espiritual que têm conhecimento profundo sobre o assunto, que conhecem outros tipos de passe, porque estudaram, porque enxergam além da matéria, no plano que eles estão, nas especialidades que eles trabalham, eles conseguem enxergar alguma coisa que nós não enxergamos. E por mais que um médium passista tenha essa sensibilidade e consiga ver algumas coisas, não é aconselhável que ele faça. E por quê? Porque vai gerar dúvida nos outros, nas outras pessoas. Então, na condição de encarnado, mesmo tendo um conhecimento profundo sobre esse assunto, ainda assim, não é aconselhável, a menos que seja uma condição específica, um tratamento isolado. Então, vamos supor, existe uma situação onde é um outro tipo de tratamento individual, aí sim, aquele médium passista pode usar a técnica que ele conhece. Mas, como nós fazemos aqui, seria muito complicado se ele agisse de uma outra forma, diferente da dos outros, porque vai gerar dúvida na pessoa que recebe. Okay? Então, existem o passe magnético. O que é o passe magnético? Tem a ver com o nosso fluido animal, tem a ver com o nosso ectoplasma. É aquela pessoa que está sentada na nossa frente, que está desvitalizada, ela está cansada, ou ela está passando por um problema de saúde. O problema dela é físico. Até tem uma situação espiritual, como todos têm, porém, 90% daquela situação é uma estrutura física, necessitada de fluido animal, necessitada de ectoplasma, necessidade desse nosso fluido de encarnado. Então é o passe chamado magnético, puramente físico, puramente físico. No outro caso, é chamado de passe espiritual. O que é um passe espiritual? É aquela ideia fixa, aquela ideia fixa, aquele processo obsessivo, aquela auto-obsessão. Fisicamente a pessoa até está bem, porém ela está envolvida em formas de pensamento criadas por ela e alimentada pelos obsessores, onde o problema dela ali seria essencialmente espiritual. Não é um passe magnético, fisicamente ela está até bem, é uma situação espiritual. E o terceiro caso, que é o mais comum, que responde por mais de 60% dos passes aplicados numa casa espírita. Mais de 60% é a terceira categoria, misto. Você tem uma situação magnética de desvitalização, de cansaço físico, mas tem também uma situação auto-obsessiva e obsessiva. Então, mais ou menos 60% dos passes são mistos. Mas quem define? Como que eu sei se é magnético, espiritual ou misto? O médium passista não tem que se preocupar com isso. Quem sabe disso é o plano espiritual. Então, quando uma pessoa senta ali, toda a equipe do plano espiritual já tem um diagnóstico, já sabe que tipo de fluido ela necessita naquele momento. Cabe somente o médium, se manter concentrado, em silêncio, em prece, com bons pensamentos. Porque se mantém desta forma. Por que com as mãos? Por que utilizamos as mãos no passe? Interessante. Na apostila, de acordo com Jacó Moello, que tem um livro chamado Passe, aliás, a apostila, ela está baseada em 12 autores. Na época, fiquei 1 ano pesquisando sobre esses 12 autores, busquei a essência de cada um deles para escrever essa apostila. Então, foi uma pesquisa de 12 autores falando sobre o mesmo assunto. Aí eu cruzei todas as informações e aí foi escrito a apostila. Então está baseada num estudo. Na biografia atrás, na última página da apostila, vocês vão ver 12 autores e os respectivos livros que foram consultados para se montar essa apostila.
Tem um autor ali chamado Giacomello, que ele é um grande especialista em magnetismo, e ele tem um livro chamado Passe, que ele fala que no nosso cérebro passa 1 litro de sangue por minuto através da circulação. Nosso cérebro. Então ele vai pegar justamente o coronário e o frontal, os 2 centros de força. Quando nós estamos aplicando um passe, nós estamos em sintonia com a espiritualidade superior. Eles estão energizando o nosso coronário e o nosso frontal. Então passa 1 litro de sangue ali por minuto. Esse sangue recebe toda essa energia, todos esses fluidos, e vai descarregar exatamente na palma das nossas mãos. Então as nossas mãos é um verdadeiro campo de força que se concentra essas energias dos nossos sentimentos e do tratamento que está sendo aplicado àquela pessoa. Chico Xavier tem uma frase que diz o seguinte: posso dar passe até com as mãos no bolso. Posso, porque o passe é mental, não é exatamente físico. Mas o que aconteceria com aquela pessoa que sentasse na nossa frente para tomar um passe e a gente estivesse com a mão nos bolsos? Olha o efeito psicológico que gera na pessoa, ou mesmo nós, indo em algum lugar para a evangelioterapia, depois tratamento de passe, e a pessoa que vai nos dar o passe com as mãos no bolso. Qual que é o efeito disso em nós? É um efeito psicológico. O passe vai acontecer? Sim, claro que vai. Porém, a nossa dispersão, a nossa dúvida, o nosso incômodo com aquela postura vai gerar uma dificuldade de assimilação de fluido. O passe ele é mental, simplesmente de mente para mente. Eu trouxe aqui para vocês um desenho que foi feito no sábado, né, depois eu passo para todos vocês, onde você tem o orientador espiritual, o médium passista e o paciente. Para vocês olharem, esse desenho foi feito, né, para clarear um pouquinho mais o que acontece no momento do passe. Então, as mãos têm um significado? Claro que tem, sem dúvida nenhuma, como está dizendo Giacomello no seu livro O Passo. Porém, as mãos também têm um efeito psicológico para quem dá o passe e para quem recebe o passe. Então, quando você tem um grupo de médiuns trabalhando padronizado, não engessado, padronizado, é justamente deixar as pessoas o mais à vontade possível, entendendo que o passe, ele é igual na sua forma, ele é diferente na sua essência. Nós somos responsáveis pela forma, mas na essência, cada pessoa que sentar vai receber exatamente aquilo que ela veio buscar, ou que ela necessita. Porque foi feito um diagnóstico enquanto ela estava ouvindo o Evangelho. Ali foi feito em detalhes o que aquela pessoa precisa receber. Então, independente de onde ela sentar ou com quem ela estiver na frente, ela vai receber exatamente isso que ela precisa. Richard Simonetti tem um livro que fala o seguinte, sobre mediunidade, tudo que nós precisamos saber sobre mediunidade. É um livro pequenininho, um resumo. Ele fala: se o médium passista naquele momento não estiver bem por alguma razão, que é um ser humano como qualquer um de nós, estiver exatamente num trabalho de passe e não estiver bem nem fisicamente, nem emocionalmente, ele pode influenciar aquela pessoa em frente? A resposta é não. Simplesmente ele não vai ajudar. Ele, como passista, não vai ajudar. Mas não quer dizer que aquela pessoa não vai receber aquilo que ela precisa. A espiritualidade vai buscar todos aqueles fluidos, toda aquela energia, que pode estar com o médium do lado, como pode estar com alguém que esteja sentado aqui. Vai buscar exatamente onde estiver para atender aquela necessidade. Então, o médium passista, se ele não estiver bem por alguma razão, um ser humano, ele vai atrapalhar? Não, ele só não vai ajudar. Atrapalhar ele não vai. E já aconteceu, inclusive comigo, que uma vez eu fui dar um passe em uma criança, eu saí melhor do que eu estava. Ela estava melhor do que eu. A alegria daquela criança, o entusiasmo, sabe? Aí uma criança, né? A inocência, o sorriso daquela criança me fez bem. Olha que interessante. Foi ela que me deu o passe. Então pode acontecer isso também?
Pode acontecer isso também. É comum? Não, mas acontece. Às vezes a pessoa que está na sua frente está melhor do que você. E você acaba recebendo. Então a espiritualidade viu que eu estava precisando de alguma coisa e aquela criança poderia me fornecer. Então isso pode acontecer porque somos seres humanos. O ideal, correto, seria que o passista, não se sentindo bem, isso seria o ideal. Seria uma questão de bom senso, inclusive. Naquele dia ele chegasse para o dirigente e falasse, ó, não estou bem. Hoje, ao invés de eu trabalhar como passista, eu vou receber um passe. Isso seria o ideal. Isso seria o mais certo. Porém, e às vezes isso não acontece. Então, o médium passista não vai atrapalhar, ele só não vai ajudar. A espiritualidade vai ter que socorrê-lo primeiro. Às vezes coloca em cima uma cúpula para que ele, de alguma forma, seja tratado, mas ele não vai atrapalhar. Ok? Então, existem o passe magnético, físico, o passe espiritual, tem a ver com auto-obsessão e obsessão, e o misto, que é uma mistura entre uma necessidade física, uma desvitalização física e uma necessidade espiritual. Por quê? Porque toda a desestruturação espiritual tem consequências do físico. A médio e longo prazo, o nosso físico começa a ressentir todas aquelas vibrações. Por isso que a maioria dos passes que acontecem numa câmara de passe é chamado de passe misto, que é a mistura dos dois. Mas cada um é um diagnóstico diferente, cada um é uma situação diferente. Então é uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, especialistas, médiuns passistas do plano espiritual, com toda uma aparelhagem específica, fazendo um diagnóstico preciso e dando para aquela pessoa exatamente aquilo que ela necessita. Então, na forma parece tudo igual, na forma, mas na essência é completamente diferente, as energias são completamente diferentes. Por isso que a câmara de passe é um local diferenciado. E se existe uma casa espírita que não tem espaço físico para uma câmara de passe, algum problema? Não. A espiritualidade, sem dúvida nenhuma, conhece o problema e vai contornar esse problema. O ideal é que tenha, mas se não tiver, não é um problema maior. Ok? Os agentes do passe, quem que trabalha exatamente? Os espíritos, como eu disse, altamente especializado, o médium, todo mundo já viu? O médium e o receptor. É importante para o receptor que ele esteja ali de coração aberto? Inquestionável. Inquestionável. Vamos até lembrar de uma frase do próprio Jesus: a tua fé te curou. Então você tem toda uma espiritualidade, você tem um médium que está ali, e você tem também o receptor, que ouviu o Evangelho, que está mais propenso, que está mais aberto para receber aquelas energias. Porque à medida que ele para refletir as suas atitudes, à medida que ele fica um pouco mais receptivo, um pouco mais maleável, ele fica mais acessível às energias. Por isso que o ideal é que o passe seja sempre depois do Evangelho. Justamente por isso, existe uma razão do passe ficar por último. Justamente para abrir o campo emocional, abrir o campo psicológico, facilitar o tratamento. Então, quando a pessoa está aí durante meia hora ou 40 minutos, toda a espiritualidade já vai trabalhando o seu psicológico, o seu emocional, o seu físico, para que ela fique mais propensa, mais aberta ao tratamento que vai acontecer. Que é o passe em si, uma transfusão bioenergética. Como o Reiki faz, o Jorei faz, como Jesus fez. Jesus também aplicava passe. Como um pastor faz quando ele levanta as mãos, como um padre faz. Tudo aquilo é um passe. É uma transfusão de energia. Estão transmitindo energia para as pessoas que estão presentes. Então perceba que o passe é utilizado praticamente em todas as religiões. Quem estuda profundamente sobre o assunto é a doutrina espírita, que eu conheço pelo menos. Que eu conheço. E aplica o passe. Tudo bem? Então nós temos ali os espíritos, nós temos ali o médium. Mas o que eu preciso para ser um médium passista? Eu coloquei até ali na lousa para ficar mais fácil. É uma transfusão de amor, de boa vontade. Então é 50%
É amor. É fazer aquilo com amor, com gratidão, com alegria, com vontade, com desejo de estar ali. Então, os ingredientes do passe se resumem em 50% de amor, 25% de boa vontade e 25% de conhecimento. Precisa de conhecimento? Sim. O básico. Posso até me aprofundar? Claro que podemos, sem dúvida nenhuma. Porém, eu preciso do conhecimento básico para trabalhar como passista. Entender o que está acontecendo ali, qual a importância da minha postura ali. Se um médium passista estiver envolvido com um vício, por exemplo, cigarro, um exemplo mais prático, ele pode dar um passe? Interessante, isso é um tema polêmico entre as casas espíritas, ok? O ideal é que não tivéssemos nenhum vício. Isso seria ideal. Mas além dos vícios, nós temos algumas tendências. Maledicência é uma delas. Mágoa é outra delas. Então o que se pede? Eu vou falar desta casa especificamente. Nós não vamos proibir ninguém de trabalhar como passista, que a pessoa esteja envolvida exatamente com o vício. Porém, ela será orientada, ou naquele dia, ou 2 dias antes, a diminuir ao máximo aquela situação, para que ela possa estar melhor para dar o passe. Tem a ver com agulha. Quando eu falo vício, vamos lembrar dos 5 vícios básicos aqui, né? Nós temos aqui o cigarro, e aí todas as outras drogas, que pode se chamar na mesma linha. Nós temos o álcool, nós temos aqui o jogo, temos abusos sexuais, e temos a gula, o excesso de alimentação. Esses são 5 vícios básicos, com as suas respectivas derivações. E depois temos as tendências. Então, atrapalha? Sim. A resposta é sim. Porém, posso? Pode. Mas se comprometa a ir diminuindo essa situação. E naquele dia especificamente, de manhã, desde as primeiras horas da manhã, busque essa orientação espiritual, essa sintonia espiritual. E resista, pelo menos naquele dia, aquele vício. Então, essa é a orientação desta casa. Temos um médium passista ideal? Não tem. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque somos seres humanos. Percebam que Jesus, quando foi para trazer o Evangelho, ele colocou o seu Evangelho nas mãos mais frágeis que existiam da época. Das pessoas mais imperfeitas que existiam na época, ele colocou o Evangelho. Ele não trouxe um anjo ou um arcanjo, ou um dos seus ministros diretos, para trazer o Evangelho. Ele colocou o seu Evangelho nas mãos dos apóstolos, um pior do que o outro, literalmente falando. Mas era o que era de melhor na época, mas era um pior do que o outro. E por que será que ele colocou o seu Evangelho em cima de mãos frágeis? Porque o Evangelho primeiro era para eles. Então, o trabalho do passe, primeiro é para o passista. Quem está em tratamento? É o passista. Quem vai entrar em sintonia com a espiritualidade superior? É o passista. Quem vai estar ajudando no trabalho? É o passista. Então, o passista, ele é o maior beneficiado num tratamento de passe. Ele é tão beneficiado que não tem necessidade. Lógico, isso vai depender da organização de cada casa, mas de acordo com os livros que eu li, que eu pesquisei, não há necessidade do espírita passista, do médium passista, tomar passe, nem antes nem depois. Não há essa necessidade, porque o trabalho em si já é o seu tratamento. Então, se ele dá 2, 3, 4 passes em alguém, é como se ele estivesse recebendo 2, 3, 4 passes. O que é o autopasse? Autopasse é a concentração, é a prece, é a vontade de auxiliar. Isso é o autopasse. Quando nós entramos em sintonia com a espiritualidade superior e nos colocamos à disposição do trabalho, isso já significa o autopasse. É concentração, é doação, é amor. Isso chama-se autopasse. Então, é difícil aplicar um passe? Não. Muito pelo contrário. É fácil até demais. É a mais anímica das mediunidades. Todos somos médiuns. Todos.
Existem várias modalidades de mediunidade. A psicografia é uma, a psicofonia é outra. O passe é uma mediunidade? Sim. E ela é classificada como a mais anímica das mediunidades. O que é uma mediunidade anímica? É aquela que o espírito encarnado tem a consciência do que está acontecendo. Ele sabe o que ele está ali, ele está consciente. Ele está observando tudo o que está acontecendo à sua volta e ele está trabalhando. Ele está colocando a sua mediunidade. Ele pode até sentir a influência da espiritualidade, mas ele está 100% consciente. Ele não está em transe, nem é necessário isso. É mais anímica porque é o seu sentimento voltado ao auxílio do próximo. Existe animismo ou mediunismo? Não necessariamente. O que existe é um processo medianímico. Medianímico. O que significa medianímico? Porque o médium nunca vai ser 100% ele. E uma comunicação espírita ou mediúnica nunca vai ser 100% mediúnica. Tudo passa pelo médium e cada coisa que passa por ele pega um pouquinho dele. Então o que existe é um processo medianímico. Muito da espiritualidade e pouco dele, muito dele e pouco da espiritualidade. Fala medianímico nesse sentido. Nós falamos anímico só para dar uma diferenciada. Mas naquele momento que fala que é a mais anímica das mediunidades, não quer dizer que ele é 100% ele. Ele pode ser 99% ele. Alguma coisa da espiritualidade está ali. E quando ele faz qualquer coisa para a espiritualidade, tem uma parte dele também. O médium ele é como um espelho. Para ficar mais claro esse símbolo para vocês. A luz vem do alto, bate no espelho e vai na horizontal. Se esse espelho estiver polido, a luz é quase perfeita. Se esse espelho estiver deformado, ele deforma a luz. Então o médium funciona como um espelho da espiritualidade. Estar polido é estar com o Evangelho no coração. Não estar polido é estar ali, mas com outros pensamentos. Ok? Então somos um espelho da espiritualidade. Mas toda comunicação reflete um pouco do espelho. Toda comunicação, não tem como. Toda luz que bate no espelho reflete um pouco do espelho. E é assim que funciona o passe. Ok? Então você tem... Porque assim, a pessoa vai embora, tem um espírito, alguma coisa que, sei lá, porque eu acho assim, tem que ter um preparo. Para a pessoa dar o passe. Você vai ter uma troca de energia, se aquela pessoa não estiver bem, ou se você estiver preparado, você pode ser prejudicado. Como passista ou como paciente? Então, no caso do passista, né? No caso, é alguém que está buscando, pelo menos na teoria, ser uma pessoa melhor, está se esforçando nesse sentido, né? Ele está colocando para trabalhar. Então, dificilmente, quando alguém se coloca para trabalhar com boa vontade, com amor, um pouco de conhecimento, dificilmente ele sai prejudicado. Eu nunca vi, pelo menos. Vai acontecer algumas situações que eu vou estar explicando um pouco mais para frente sobre esses detalhes. Ok? Então, o médium passista é alguém que está buscando ser melhor, se esforçando para ser melhor. É alguém que já percebeu que trabalhando, que se dedicando, que se colocando na condição de colaborador, está recebendo aquilo que ele precisa. Então, o médium passista precisa o quê? É alguém que esteja querendo ser melhor. É alguém que tem uma certa disciplina. É alguém que tem uma certa constância. É alguém que tem um pouco de conhecimento. É alguém que precisa saber trabalhar em equipe. Então, existem alguns requisitos básicos para alguém trabalhar como passista. Básicos. Disciplina de horário, por exemplo, porque uma casa espírita é organizada em cima de horário, ele não pode estar chegando sempre atrasado. Essa é uma situação que atrapalha. Nem sair antes do que o trabalho termine. Pode acontecer um dia ou outro, em função de uma necessidade, de uma emergência, mas normalmente isso não pode ser. Então tem que ter uma constância de horário,
uma constância de disciplina, estudo constante da doutrina. Por que o estudo constante da doutrina? Porque quanto melhor ele for nesse sentido, melhor será um instrumento. Entender um pouco sobre os problemas humanos, até porque ele é um ser humano. Então é alguém que está, mesmo que ele tenha um vício, é alguém que já tem a consciência que aquele vício atrapalha não só dentro de uma casa espírita, mas na vida dele como um todo. E ele precisa começar a trabalhar isso dentro dele. Mas ele pode começar a trabalhar mesmo assim? Sim, ele pode, desde que ele se comprometa a estar se libertando daquilo. E é o que é mais ajudado. Na verdade, todos os trabalhadores, estamos num processo chamado autorresgate. Estamos resgatando coisas que nós fizemos no passado de forma consciente e é que ainda carregamos um sentimento de culpa, e através desse trabalho voluntário nós vamos nos sentindo mais aliviados. Então todo trabalhador, independente do que ele seja, do que ele esteja fazendo, é alguém que está em tratamento, é alguém num trabalho de auto-resgate. Então o médium, quando ele vai aplicar o passe em alguém, ele vai receber tudo de bom, vamos chamar assim, da espiritualidade superior, e ele vai estar recebendo. Vamos supor que aquela pessoa ou a espiritualidade inferior o envolva. Pode acontecer? Claro que pode. Ele pode sair mal de uma câmara de passe? Isso dificilmente acontece. Mas já aconteceu aqui? Já. Alguns minutos, em alguns casos mais raros, nós conversamos com a entidade que às vezes quer se comunicar, que ele se ligou, mas em poucos minutos ele está bem. O que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: 99% das vezes o médium passista sai da câmara de passe muito melhor do que ele entrou. 99% das vezes, ou 99% do tempo que acontece. Porque você se coloca na condição de trabalhador, com o coração aberto, com vontade, com desejo, conhecendo as suas dificuldades, as suas limitações, estando em tratamento. E ele acaba recebendo 2, 3, 4, 5 passes às vezes. Então, a estrutura energética, perispiritual e física dele fica, de alguma forma, envolvida por toda essa energia. Então, casos raros que acontece dele não ficar bem, é uma questão mediúnica, às vezes é uma questão de sintonia, às vezes é uma questão com ele mesmo, mas que em poucos minutos depois, senta, espera alguns minutos, às vezes toma um pouco de água. A água tem a ver com o nosso físico, não tem a ver com o nosso espírito. Aquilo já se recompõe. Pelo menos essa é a realidade da maioria das casas espíritas. Ok? Pode falar, Mateus. Sim, fluido animal. No caso que o paciente às vezes dá 3, 4, 5 passes no período de meia hora e tal, ele não tem o desgaste dele mesmo? Ocorre esse desgaste? E, claro, ocorre porque... É assim, o desgaste acontece, Mateus, sem dúvida. Você ficar de pé por alguns minutos, isso gera um desgaste físico, natural, mas não chega a comprometer, porque boa parte desse desgaste físico é suprido pela espiritualidade. Então eles também recompõem parte dessa energia. Então gera um pequeno cansaço? Sim, claro, mas nada que comprometa. Você ficar de pé às vezes 15, 20 minutos pode gerar alguma situação assim, mas a espiritualidade, conhecendo sobre isso, também reabastece ou reequilibra 80% dessa energia que foi perdida nesse sentido. Por isso que eles também não aconselham dar 6, 7, 8, 10 passes. Seria muita coisa para uma pessoa ficar todo esse tempo. Então seria 3, 4, 5 passes, seria o ideal. Por isso se coloca 4, 5, 6, 10 pessoas às vezes, justamente para que, quando a gente for dar o passe, é interessante isso. Na primeira vez que a gente vai 100%. Na segunda vez, a gente vai 100%. Na terceira vez, a gente vai 99%. Na quarta vez, já vai 98%. Natural que seja assim. Na quinta vez, já começa a cair para uns 80%. Por isso que nós estruturamos essa casa, 3, 4, estourando 5. Por causa desse desgaste físico que pode acontecer.
Mas normalmente, Mateus, a própria espiritualidade, parte daquilo é de alguma forma retransferido para o próprio médium, porque ela vai buscar o ectoplasma onde tiver, para reabastecer aquele desgaste do médium. Um pouquinho de cansaço é natural, mas é pouca coisa, nada que chegue a comprometer, ok? O poder da cura. Poder da cura. Primeiro, vamos colocar a cura aí entre parênteses, porque a doutrina espírita, o espiritismo, não tem compromisso com a cura física. Não tem. A doutrina espírita não nasceu com esse compromisso da cura física. A doutrina espírita tem um compromisso com a doença chamada mágoa, ressentimento, ódio, orgulho, avareza, ciúmes, inveja. Justamente males que atormentam o espírito, que acaba desembocando para o físico. Mas não é curar o físico é só uma consequência. Então a doutrina espírita, consolando e esclarecendo, vai aliviando as nossas dores espirituais, emocionais, psicológicas. Não é exatamente a cura física. Então o poder da cura, da melhora, que significa a reeducação emocional centrada no auto-amor, tem a ver com a espiritualidade? Sim. Que nos envolve, que nos protege, que nos ajuda? Sim. Mas para eu ter essa espiritualidade perto de mim trabalhando, todos esses especialistas, eles necessariamente têm que encontrar um ambiente favorável para isso. Pessoas, nós, encarnados, com amor, com boa vontade, com um pouco de conhecimento, com muito desejo de auxiliar. Quando eles encontram um grupo de pessoas em um ambiente com esses requisitos, nós atraímos essa espiritualidade em função do trabalho que a gente esteja. Todos vocês leram um livro ou assistiram um filme do Nosso Lar, sim? Então eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Bacana. Vocês viram aquelas muralhas que protegem? Pareciam muralhas grossas, não era isso? Aquilo na verdade é um campo de força. Colocaram muralhas para que a gente pudesse entender. Aquilo é um campo de força. Aquele campo de força ou aquela muralha extremamente resistente para os ataques de fora para dentro, mas extremamente frágil de dentro para fora. Quem poderia destruir aquela muralha, aquele campo de força, é quem estava dentro, não é quem estava fora. Eram os pensamentos daquelas pessoas, as formas, pensamentos, o desejo, a vontade, a alegria, o trabalho, que forneciam esse material para que eles pudessem construir esse campo de força. Então, quem protege um centro espírita, na verdade, somos nós encarnados. Esse é um outro conceito. O que a espiritualidade superior e os guardiões vão fazer é pegar esse material que nós fornecemos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, a nossa alegria, e vão construir uma muralha para que a gente possa ser protegido. Então aquela ideia que a gente tinha, que os orientadores, benfeitores, os guardiões nos guardavam, não é bem daquele jeito. Quem nos guarda somos nós. Que damos material para que eles nos protejam, mas se a gente não fornecer esse material, eles nem se aproximam da gente. Então a casa espírita, sem dúvida nenhuma, ela é bem protegida, porque as pessoas que frequentam vêm com o coração aberto, vêm com vontade de trabalhar, com desejo de auxiliar, com um pouco de conhecimento. Então aquela muralha do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, de fora para dentro, super resistente. Uma muralha. De dentro para fora, era uma casquinha de ovo. Se os habitantes de Nosso Lar começassem a se envolver com pensamentos menos dignos, com maledicência, com mágoa, com ressentimento, a muralha simplesmente quebra. Então, quem nos protege somos nós mesmos. Quem protege uma casa espírita somos nós. Então, para ter toda essa equipe trabalhando, de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, nós precisamos criar um ambiente favorável para que eles estejam aqui.
Por isso que eles não aconselham, ao menos que seja uma emergência, nós aplicarmos passe em casa. A nossa casa não tem essa estrutura. Eu posso dar um passe em casa numa emergência, que não seja rotina. Porque aqui nós cuidamos dos encarnados, mas num número muito maior de desencarnados que vêm tomar um passe, que vem evangelioterapia, que vem nos horários que nós determinamos, que tem o evangelioterapia, e essa quantidade de desencarnados vêm, ouvem o evangelho e recebam o passe. Eles trazem uma energia extremamente pesada, extremamente densa, eles estão doentes, eles estão carentes, eles estão revoltados, assim como nós. Eles têm todas essas características. Se eu implantar passe em casa, imagine o que vira a nossa casa. Eles vão entender que lá é um lugar de socorro. E aí nós não temos estrutura para auxiliar esses espíritos. Irmãos nossos, que só estão desencarnados. Então, numa emergência eu posso? Numa emergência você pode. Mas que não se transforme em rotina, hábito. Por isso vai desestruturar a sua casa completamente. Com o trabalho da evangelioterapia com passe. E às vezes nem evangelho tem, nós vamos direto para o passe. Não é isso? Depende daquela necessidade. Então, numa emergência eu posso? Numa emergência. Somente numa emergência. Então, a cura acontece porque temos todo o amparo, toda a estrutura, todo o medicamento que eles produzem. Então, a cura depende dessa espiritualidade. A cura também depende do médium passista, que vai ajudar no processo, sem dúvida nenhuma. Ou é aquele que está na sua frente, ou aquele que está do seu lado, ou aquele que está sentado, não importa. Não importa. Mas depende essencialmente da pessoa que está sentada ali. A receptividade da pessoa, o acreditar naquilo, de se colocar na condição de receber aquela energia, e que aquela energia que vai fazer muito bem, inclusive, para vocês terem uma ideia, o passe, a energia do passe, ela chega a durar 4 a 5 dias. Teoricamente falando, ela dura de 4 a 5 dias. Aí você chega na esquina, depois da evangelioterapia, e já chuta o cachorro. Acabou aquela energia. Não durou 10 minutos. Não durou 10 minutos. Vai ficar 4 a 5 dias se nós a mantivermos com pensamentos positivos. Na fé, na crença, na alegria, no positivismo, no otimismo. Aí essa energia, você mantém essa energia. A partir do momento que 1 hora depois você começa com aqueles mesmos pensamentos, com aquelas mesmas ideias, aquilo se dissolve. Simplesmente se dissolve. Aí você vai entrar em contato com outra energia. Mas já nos disseram que a energia do passe chega a durar de 4 a 5 dias. De 4 a 5 dias. Mas vai depender de nós. Então aquele que está receptivo, o paciente, aquele que veio em busca do tratamento, ele vai receber sim, até porque a cura muito depende dele. Vamos lembrar Jesus, né, que falava, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Olha a importância da pessoa se colocar na condição nesse sentido. E mesmo que ele não esteja bem, dificilmente ele vai influenciar o passista. Se acontecer, a própria espiritualidade está ali e acaba anulando parte daquela energia. Pode falar. Queria fazer uma transformação do passe em casa na aconselhada, porque tem como faz aqui todos os filhos aí, mas o evangelho claro, quando eu faço isso também tem. Sim, mas é uma outra categoria de espíritos. O evangelho no lar, a própria nós fala, o evangelho no lar é uma outra estrutura de espírito que vai cuidar da sua casa. Não são exatamente esses mesmos espíritos. Aqueles que estão lá fora, que devem entrar na minha casa, eles vêm? Para o evangelho no lar? Se for permitido, sim. Para ser auxiliado. Para ser auxiliado. Questionar. Mas o evangelho no lar é uma outra estrutura. Não é um tratamento com fluidoterapia. Então, às vezes você tem um filho, você tem uma pessoa dentro de casa, que naquele momento você dá um passe na pessoa, mas é uma emergência.
E se a pessoa estiver acamada e não puder sair de lá, ou se estiver num hospital, sem problema nenhum. Só que aí é uma estrutura que vai até lá. Deu para vocês entenderem? Então eu tenho uma pessoa em casa, um exemplo, né, que não pode vir uma casa espírita. Posso transmitir esse tratamento na casa da pessoa? Sim. Temos grupo de pessoas, dia e horário, que vão até lá, porque existe uma razão, existe um porquê, existe uma deficiência e uma dificuldade. Posso ir num hospital? Sim. Mas é uma estrutura que sai daqui de dentro para atender uma emergência, para atender uma necessidade. Então a pessoa não pode se deslocar. E uma outra pessoa pode receber o passe no lugar daquela pessoa? Sim. Sim. A pessoa vem, ela pode vir. Ela vem pensando naquela pessoa, na necessidade daquela pessoa. Ela vai receber, para ela também, claro, sem dúvida, mas o foco maior é aquela outra pessoa. Então, não dá para vir? Uma outra pessoa pode vir no lugar? Sim, pessoal, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não dá para vir por quê? Não dá para simplesmente querer fazer uma outra coisa e falar, vai no centro e toma um passe por mim. Não existe isso, pessoal. Isso não existe. Porque a pessoa está acamada, a pessoa está com uma deficiência, um problema que impeça dela vir. Então, é uma estrutura que sai daqui e vai até lá. Ou alguém de lá que vem até aqui. Então, a pessoa, naquele dia, naquele horário, a pessoa que está lá também tem que estar ligada no que está acontecendo aqui. E a pessoa que está aqui está ligada com aquela pessoa. Então, o passe pode acontecer nesse sentido? Pode. Chamado passe à distância. Ok? Então, é uma situação. Posso ir num hospital dar o passe em alguém, mas é uma estrutura que sai daqui, que sai como equipe do plano espiritual daqui. Esse grupo que sai daqui para fazer o passe nas casas, chama Samaritanos. É um grupo que se estruturou aqui dentro, que sempre que há um pedido nesse sentido, eles se reúnem, nunca uma única pessoa, no mínimo duas ou mais, que vão até uma casa por um tratamento em função de uma situação. Então ela sai com a estrutura daqui e vai até um lugar para atender aquela pessoa. A estrutura mantém. É essa estrutura que está indo até lá. Deu para vocês entenderem a diferença ou não? Aqui nessa casa nós chamamos de samaritanos. Um grupo de pessoas que vão em casas e em hospitais fazer o evangelho, sempre o evangelho, e depois aplica o passe. É a mesma estrutura que tem o evangelioterapia aqui, só que é levado nos lugares. Tudo bem? Então dá para fazer. O que não dá é para transformar a nossa casa num pronto-socorro espiritual. Não façam isso, porque isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Alguém pode falar, mas e as benzedeiras? As benzedeiras eram protegidas pela ignorância dela. Ignorância é falta de conhecimento, tá? Ignorância, falta de recurso, falta de conhecimento. Aí sim a espiritualidade vai lá e supre. Claro, sem dúvida nenhuma. Inquestionável o que elas fizeram e fazem até hoje. Mas elas não tinham recursos nenhum. Às vezes eram pessoas que não sabiam nem ler. E era necessário. Então a espiritualidade supria aquele recurso. A ignorância dela, a falta de recurso, a falta de possibilidade, fazia com que a espiritualidade desse todo o suporte para ela. É diferente de alguém hoje querer fazer isso em casa. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Aliás, vai adoecer. Ela vai adoecer. Aí a casa vira de ponta cabeça. Por quê? Porque você mexe com todas as energias e cada pessoa que vai lá vai deixar uma parte dela lá. Imagina o que acontece com a nossa casa. Por isso que eles não aconselham. Tudo bem? Então o poder da cura depende dessa espiritualidade, depende do médium, mas depende essencialmente da própria pessoa que vem buscar a ajuda. Nela que está a principal fonte da melhoria. Reeducação emocional centrada no alto amor. Tudo bem? O passe... então você tem os 3 tipos de passe. O passe direto, o passe à distância e o passe coletivo. O passe direto é o ideal. Por que o passe direto é chamado pela espiritualidade superior como passe ideal? A pessoa começa a receber quando ela coloca o pé no portão. O tratamento dela começa exatamente quando ela atravessa o
portão. Aí quando ela entra, ela sempre vai encontrar alguém que vai dar um sorriso, que vai dar um abraço, que vai cumprimentar. O calor humano. Veja, já, o tratamento já começa ali. Ela vai encontrar um ambiente muito diferente do ambiente que está do portão para fora. Porque nós vivemos numa sociedade onde as energias são muito densas. E uma igreja, um templo, uma casa espírita vai ter um ambiente diferenciado. Então o passe direto é quando a pessoa vem até a casa espírita, a partir do portão ela já recebe um oi, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ela já é atendida com carinho, o ambiente já é diferenciado, você tem a evangelioterapia, você tem a sala específica, você tem o médium. Percebam como é um conjunto de valores e situações que favorecem o tratamento. Você fala que o passe direto, além do efeito espiritual, psicológico, você tem todo um ambiente que favorece a própria busca da pessoa em ser uma pessoa melhor, ok? Então é chamado de passe direto. Passe à distância, a pessoa está distante. A nossa vibração e a nossa prece é um tipo de passe à distância. Ou mesmo quando uma outra pessoa vem até aqui receber o passe. Mas aí nós vamos encontrar uma pequena dificuldade. Não aqui. Não com a pessoa que vem, mas exatamente com a pessoa que está longe. Dela estar sintonizada, dela estar afinizada, dela estar concentrada naquilo que está acontecendo. Porque de repente estamos canalizando toda a energia para ela, naquele momento, naquela hora, e naquele momento, naquela hora, ela está fazendo uma coisa completamente adversa. Isso atrapalha um pouco o tratamento. Onde está o problema? É lá. O passe à distância cria essa refratariedade, porque a pessoa que está distante, ela não está 100% conectada. Então essa não é nossa, mas é quem está. O mesmo acontece, o chamado passe coletivo. O que é o passe coletivo? Às vezes você está com muitas pessoas, com poucos médiuns, pouco tempo. Então, a pessoa que está aqui na frente, ela pode aplicar um passe coletivo? É interessante, pode. Cada pessoa vai receber aquilo que precisa, sem dúvida nenhuma, porque a espiritualidade superior que manipula, que combina e vai dar para cada um aquilo que ela está necessitada. Porém, a própria pessoa, muitas vezes, não sente que ela está recebendo um passe, por ser coletivo. Ela percebe, mas não é individual, isso eu acho que não funciona. Ou eu acho que isso não funciona, já atrapalha a recepção do próprio passe. Então o passe coletivo, ele acontece? Sim, claro que ele acontece. Quando não existe uma situação favorável para um passe individual. Mas ele tem o mesmo efeito. O passe direto, o passe à distância, ou o passe coletivo, para a espiritualidade não muda nada. Absolutamente, não muda nada. Para o médium que está aplicando o passe, aqui ou à distância, não muda nada. O terceiro fator, que é quem está recebendo o passe, é que pode atrapalhar a recepção. Cria-se uma refratariedade nesse sentido. Mas é coletivo? Eu não recebi. Eu acho que eu não vou receber. É coletivo? Tem 100, 200, 300 pessoas? Nessa dúvida gera a dificuldade. Por isso que eles falam que o passe direto é melhor por causa da receptividade da pessoa. Só por causa disso. Não tem nada a ver com os espíritos, não tem nada a ver com a casa espírita, com o corpo de encarnado. Mas tem a ver exatamente com a receptividade ou refratariedade da pessoa. Tudo bem? Então essa é o passe direto, distância mesmo. O passe num trabalho de desobsessão. O trabalho de desobsessão é quando nós chamamos os nossos amigos, gente como a gente, que hoje estão classificados como obsessores, mas na verdade são espíritos humanos que foram magoados, traídos, machucados, que a sua ferida ainda está sangrando muito, que estão revoltados, que estão em níveis de sofrimentos extremamente profundos.
Então nós chamamos, através de um trabalho mediúnico, esses espíritos para conversar. E às vezes eles vêm revoltados, às vezes eles vêm muito desequilibrados, às vezes eles não conseguem nem falar, tanta raiva que eles têm. Então quando você aplica, é comum acontecer isso? Não. Já aconteceu? Algumas vezes. Então você aplica um passe no médium que está entrando em sintonia com aquele espírito. Quem vai receber o passe é o espírito, pouco fica para o médium, mais é para o espírito, e o espírito se acalma, se tranquiliza, acerena. Ele traz às vezes algumas armas, algumas coisas, que aquilo é desfeito. Simplesmente aquilo é desfeito. Então o passe num trabalho de desobsessão tem como objetivo maior acalmar, tranquilizar, colocar aquele espírito em condições para receber um pouco daquilo que ele veio buscar. Então, não é comum, mas às vezes acontece. E aí o dirigente ou qualquer uma outra pessoa dá um passe no médium que vai, de alguma forma, incorporar, vamos usar esse termo, incorporar aquele espírito para conversar. Então, o passe na desobsessão tem esse objetivo, dar condições para que aquele espírito, irmão nosso, possa receber o mínimo daquilo que ele veio buscar. Tudo bem? Oi? Claro. No final do trabalho da desobsessão, tem a prece final, né? Sim. No caso, se o médium continua se sentindo mal, ele precisa tomar um passe ou só aquela prece seria necessária para ele não se sentir? Então depende, você vai depender daquele espírito que ele deu a comunicação. Às vezes é um espírito que estava muito desvitalizado, que estava muito angustiado, com níveis de ódio, de mágoa, de ressentimento. Isso gerou um mal-estar físico e até psicológico no médium. Existem casos mais extremos. Esse médium ele precisa receber um passe. E às vezes usa até da água fluidificada. Então a prece, sim, claro. Mas dependendo da situação mais grave, o médium precisa sim receber um passe. Um passe magnético. Um passe magnético. Para ele se recompor fisicamente e às vezes até emocionalmente. Às vezes o nível de mágoa era tão grande que acaba machucando o médium nesse sentido, no sentido figurado. E aí um passe acaba recompondo o médium de incorporação nesse sentido. Pode sim, não há problema nenhum. Mas cada caso é um caso. Tudo bem? Normalmente, quando você termina um trabalho de obsessão, a prece final, o encerramento, toda aquela energia é reciclada e levada para um outro lugar. Como aqueles espíritos, eles também recebem tudo aquilo que eles precisam. Mas pode ficar algum resquício? Pode. Quando acontece de ficar isso, um passe é aconselhável, sem problemas maiores. Tudo bem? A incorporação do passe, pessoal, né? Isso está na apostila. É necessário o médium passista estar, vou usar o termo, incorporado? Não. Estar em transe? Não. É necessário que ele fale alguma coisa? Também não. É necessário que ele faça sua prece em voz alta? Muito menos. Ele tem que entrar e sair da câmara de passe em silêncio. Em silêncio. Ele pode sentir a presença da espiritualidade? Sim. Sim. Qual é a diferença? Qual é o problema? Nenhum. Porém, isso é uma questão de educação mediúnica. Então o médium não deve incorporar um espírito ou dar qualquer tipo de conselho àquela pessoa que está ali. Não é o objetivo do trabalho. Para isso tem um atendimento fraterno, para isso tem um dirigente mais tarde, para isso tem o trabalho de evangelioterapia. No momento do passe, o médium deve entrar consciente e sair consciente. Entrar em silêncio e sair em silêncio. Por que da padronização, pessoal? Justamente para facilitar para a pessoa que recebe o passe. Pode falar, Bruno. Existem situações, Bruno, que a pessoa vem tão desequilibrada, num processo obsessivo tão intenso, que o dirigente, ou o médium passista, ou as pessoas percebem uma situação diferenciada ali. Percebe? Para isso existe um dirigente, para isso existe um coordenador. E interessante que o médium passista seja consciente também. Naquele momento, ele pede para a pessoa não fechar os olhos, ela ficar consciente, para que ela não sinta a presença
dessa entidade, para que num outro momento ela vai receber o passe de forma bem consciente, para ela não se concentrar, não fechar os olhos, para ela participar do trabalho como um todo. Por isso dificulta muito quando ela faz isso, a conexão, para que num segundo momento ela já melhor, no momento ela fica melhor porque aquela entidade é socorrida também, para que se houver uma situação, uma emergência, num outro momento, numa outra sala, ou quando terminar aquele trabalho, aquela entidade seja socorrida, seja amparada, mas num outro momento. Então, quando o dirigente, ou o médium passista, ou o corpo de médiuns passistas enxergarem uma situação dessa, a orientação para a pessoa, manter-se os olhos abertos, às vezes pode ficar de pé, não tem problema nenhum, mas que ela fique consciente. Após o trabalho, ou mesmo antes do trabalho, ela é colocada numa outra sala e recebe um outro tipo de tratamento. Isso às vezes é raro, mas já aconteceu aqui algumas vezes, né? Você chama um outro médium, pede, aconselha, atende e orienta num outro momento, mas não exatamente naquela situação. E por que não junto das pessoas? Porque a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo e acabam se assustando. A gente pensa naquelas pessoas que estão ali naquele momento. Tudo bem? Então, pode acontecer? É raro, mas acontece sim. Tudo bem? Por isso que é necessário todo um aparato vibracional para que as entidades perturbadoras não consigam trazer essa situação. Então, algumas vezes, raras vezes, isso pode acontecer. Tudo bem? Perfeito? As sensações no passe, aí que foi aquela pergunta que você fez, né? Um médium passista que está buscando se melhorar. Olha que interessante. Quando falamos do médium passista, o passe é um trabalho. Então existem muitos trabalhos dentro de uma casa espírita, muitos trabalhos. Para a espiritualidade superior, não importa o que você é numa casa espírita, não importa o que você está fazendo, mas de que maneira você está fazendo. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa condição. Naquilo que você está fazendo, na maneira que você está fazendo, aquilo está te ajudando? O valor do trabalho é proporcionalmente relacionado à melhoria que o trabalho traz para o próprio trabalhador. Então não importa o que você é ou o que você faz. Você pode ser, um exemplo, um orador nível internacional, viajar o mundo todo fazendo maravilhosas palestras. Se você não aproveitar um pouquinho de cada palestra para se melhorar, você só vai ter méritos porque tem ajudado muita gente nesse sentido. Porém, você será um espírito desestruturado, doente, que vai chegar no plano espiritual extremamente carente. Então, não importa o que você faz, aquilo que você está fazendo está te ajudando a ser uma pessoa melhor com você mesmo, não exatamente com os outros. Então, quando um passista decide trabalhar, se envolver com a espiritualidade, estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, se colocar na condição, com disciplina, com assiduidade, com gosto por aquilo, veja, a sensação sempre vai ser positiva. Sempre vai ser positiva. O que ele receber numa câmara de paz, a oportunidade de trabalho, o autorresgate. Então, 99% das vezes, o espírita, o médium passista, e o trabalhador no caso, ele sai de uma câmara de passe muito melhor do que ele entrou. Muito melhor. Ele tem algumas sensações, às vezes, de frio, de calor, de arrepio? Sim. Mas é uma situação fisiológica de cada trabalhador. Nada tem a ver com nada. Não é porque eu senti frio que eu vou relacionar o frio com aquela situação. Não relacione. Não relacione, porque é uma sensação física. Outro trabalhador naquela mesma situação pode sentir calor. Outro pode sentir nem frio e nem calor. Outro pode começar a transpirar as mãos. Outro começa a ter uns tremores. Veja, a mesma situação. Então, existem algumas situações nesse sentido que acontece? Sim.
Sim. Diz alguma coisa? Não. Absolutamente não. É só o corpo reagindo frente às energias que estão sendo trabalhadas. Então, cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, 99% das vezes, o passista sai da câmara de passe muito melhor do que ele entrou. Muito melhor do que ele entrou. Se ele não saiu tão bem assim, é porque existe alguma coisa com ele, claro, é um ser humano, ou que ele pode ter se conectado com alguma coisa lá fora. Aí sim, essa sensação desagradável, que é raro acontecer, um passe, alguns minutos, a água fluidificada, restabelece aquilo. Desde que ele não se comprometa, vamos colocar assim, com as suas dificuldades. Então é alguém que tem um vício, seja qual for, não estamos aqui para julgar ninguém, claro, né? Mas que ele não esteja se esforçando nem um pouco nesse sentido. Muito pelo contrário, ele ainda alimenta ainda mais aquilo. Então isso vai gerar nele um desconforto muito grande nesse sentido, porque ele foi chamado para colaborar, para trabalhar, e ele se comprometeu a ser uma pessoa melhor. Então o mínimo que ele faça, o pequeno esforço já é suficiente para se colocar na condição. É por isso que raramente acontece de um médium sair pior do que ele entrou. Eu já vi a gente chegar às vezes na rua, em função de estar na rua, em função de ter passado um dia muito complicado, né, todos os seres humanos, da gente chegar realmente e começar a trabalhar, daqui a pouco tudo passa, você fica aliviado, você se acalma, você se tranquiliza, porque eles nos socorrem primeiro. A espiritualidade primeiro socorre os trabalhadores. Você já viu também o médico ele dá aquele grito, abre a boca. Completamente desnecessário. Falta vou ser sincero, falta de educação, falta de conhecimento, né? Isso infelizmente, eu vou falar infelizmente, acontece, né? Então essa falta de educação, falta de conhecimento, falta de uma certa compostura em relação ao trabalho. A orientação da espiritualidade é: entre em silêncio e saia em silêncio. Se concentre, é doação. Não precisa de nenhum tipo de barulho. Não precisa. Colocamos as mãos, somente isso. Existe aqueles passos com movimentação de mãos? Existe, chamado passos dispersivos, passos acalmantes. Porém, para a gente adotar uma técnica dessa, que existem muitas técnicas em relação ao passe, é necessário conhecimento. Porque senão a gente vai se preocupar mais com a movimentação das mãos, se está certo ou está errado, do que propriamente com a essência. Isso pode acontecer. Então é para a direita, é para a esquerda, é para cima, é para baixo, em que velocidade que eu faço. Vocês imaginem você se preocupado com isso. Desde que você, né, só com as mãos, você não se preocupa com nada. Simplesmente com nada, você só se concentra. Por isso que adotamos nessa casa somente em posição de mãos, mas com a consciência que existem muitas técnicas em relação ao passe, muitas técnicas. Só necessariamente teremos um conhecimento aprofundado sobre esse assunto. A espiritualidade, além de conhecer as técnicas, elas têm toda uma aparelhagem específica. E elas, por estar na espiritualidade, a visão que eles têm é um pouco mais profunda do que a nossa. Por isso que eles fazem essa modalidade de passe, ok? Algumas casas espíritas podem fazer? Sim, desde que tenha todos esses requisitos, não vejo por que não. Mas não é a realidade da maioria das casas espíritas. Então, para o médium passista, o que cabe a ele? Amor, boa vontade, um pouco de conhecimento. Só está ali doando amor, desejando o bem. E mesmo que ele não esteja bem naquele dia, ele não vai, de hipótese alguma, complicar a vida de alguém. Ele só não vai ajudar. Ele só vai dar um pouco mais de trabalho para a espiritualidade. Mas complicar a vida de alguém, jamais nesse sentido. Ok? O tratamento pelo passe. O tratamento pelo passe, ele visa estancar algo chamado energia que nós temos. Então o passe dá um exemplo mais prático para vocês. Sabe aquela esponja amarela, toda furadinha que nós usamos na cozinha para lavar louça? Todos nós usamos aquele tipo de esponja. Vocês já repararam que
que ela é toda furadinha. E por que será que ela é toda furadinha? Existe uma razão para aquilo. Porque é necessário que passe oxigênio. É necessário que passe água. Para isso que ela é toda furadinha. Ela é errada justamente porque ela tem essa necessidade. Para ela ter uma vida útil, necessariamente, ela foi projetada daquela forma. Porque quando ela limpa, ela acaba impregnando toda a sujeira naqueles furinhos. E se a gente não lavar a esponja, o que vai acontecer? Já fizeram essa experiência de deixar a esponja suja? O que acontece? Ela endurece, ela apodrece, ela esfarela. Olha que interessante, porque ela não respira. A própria sujeira apodreceu a esponja porque ela não respira. Ela não foi lavada. Então, passe toda essa sujeira que a gente cata e que a gente produz, é interessante saber, porque nós também produzimos uma sujeira de dentro para fora, e nós estamos envolvidos num mundo onde nós temos o quê? Um vitimismo, um comodismo, um sensualismo, um imediatismo, uma agressividade constante. Então toda essa sujeira da nossa sociedade nós pegamos, fora aquela que nós produzimos. Vocês imaginem como fica a esponja. Dá para imaginar como é que fica a esponja. Então quando você vem com um tratamento com o passe, é como nós entrássemos debaixo de uma torneira com água corrente. Toda aquela sujeira, ela acaba passando pelos furinhos, essa fuligem mental que está impregnada, acaba sendo limpa. Então vai estancar algo que está saindo da gente, a nossa vitalidade. A nossa vitalidade, ela é consumida por toda essa característica que nós temos. Então repõe parte dessa vitalidade. Então, o tratamento pelo passe visa estancar algo chamado hemorragia fluídica. Hemorragia, você já foi em determinados lugares que a gente se sente como uma bexiga murcha? Saindo de lá, você fala, nossa, a sensação que eu tenho é que eu virei uma bexiga murcha. O que é uma bexiga murcha? Perdeu todo o oxigênio, todo o ar. Então, tem lugares que são altamente desvitalizantes. Então, o passe repõe boa parte, junto com a evangelioterapia. Por que evangelioterapia? Porque aquela sujeira que nós produzimos, de dentro para fora, é estancada pelo Evangelho. E o passe, de alguma forma, vai limpar as partes externas que nós acabamos absorvendo no dia a dia nosso. O passe tem uma fórmula, tem até uma fórmula que está até na lousa. Olha, interessante. A energia impregnada num passe é igual à nossa vontade multiplicada pelo nosso sentimento. Nossa vontade multiplicada pelo sentimento. Tem um tempo para se aplicar um passe em uma pessoa? Essa é uma pergunta muito comum, né? Não tem um tempo. Existe uma referência, não existe um tempo. Depois de uma certa experiência, nós sabemos quando começa e quando termina. Depois que o passista começa, depois de 1 ano, 2 anos, ele percebe que o momento que ele começa e o momento que ele termina. Ele sente isso. Mas até lá, é 1 minuto, 5 minutos, 8 minutos, 30 segundos, quanto tempo? Então a espiritualidade, como referência, não é uma regra absoluta, principalmente para os principiantes, que estão começando no trabalho. Dura mais ou menos a prece do Pai Nosso, palavra por palavra. Quando você está pensando em cada palavra, analisando cada palavra, o sentido de cada frase. Então, o tempo que você demora para aplicar um passe seria equivalente a essa referência da prece do Pai Nosso, palavra por palavra, frase por frase, pensando no significado de cada coisa que você está falando. Então, aqueles minutos que você vai gastar é o tempo que a espiritualidade precisa para tratar aquela pessoa que está na sua frente. Então é esse tempo. Até a gente adquirir uma certa experiência. Depois você percebe quando começa e quando termina. Que é mais ou menos esse tempo também. Normalmente, dentro de uma câmara de passe, você sempre tem alguém mais experiente, que começa e que termina. Sempre você tem alguém que já está há muitos anos fazendo e tem esse tempo.
Mas esse tempo vem com a experiência. Mas não demora muito, é alguns minutos. Não é necessário mais do que isso. Tudo bem? Como uma referência, não uma regra absoluta, é o tempo da prece do Pai Nosso. Perguntaram isso para a espiritualidade, e a espiritualidade, bom, vocês querem uma referência? Então eu vou passar uma referência para vocês, não é uma regra. Não é uma regra, só para vocês terem uma ideia de tempo. Ok? O passe em plantas e animais, também é outro assunto um tanto polêmico dentro dessa situação. O passe magnético, o passe espiritual e o passe misto. Isso é um passe espírita, de ser humano para ser humano. Então nós temos perispíritos e perispírito. Diferentes níveis evolutivos, mas os dois são iguais porque os dois são seres humanos. Então o ser humano é igual a um outro ser humano. Então o seu perispírito é feito das mesmas substâncias, na mesma estrutura molecular, na mesma combinação. E os seus sentimentos e pensamentos também são parecidos. Então você tem o que aí? Uma afinidade fluídica, uma afinidade de dois seres humanos, que estão no mesmo fase evolutiva, como seres humanos, diferentes entre si, mas os dois são seres humanos, ok? Significa que não há compatibilidade nenhuma entre o ser humano, corpo espiritual, e o envoltório fluídico de uma planta. Não há compatibilidade nenhuma entre o perispírito e o envoltório fluídico de um animal. Então não existe passe espírita por incompatibilidade de fluidos. Cuidar bem de uma planta, com carinho, com respeito, dando para ela tudo o que ela precisa. Um animal, com carinho, com respeito, com amor, dando para ele tudo o que ele precisa, não deixa de ser um passe, mas não é um passe espírita. Tudo bem? Então, não tem estrutura, uma casa espírita, para se dar um tratamento com fluidoterapia para um animal ou para uma planta. Teríamos que reunir espíritas, por exemplo, veterinários, pode ser até aqui do lado, não tem problema nenhum, mas com uma outra estrutura para atender essa necessidade. Tudo bem? Entenderam? Então, não existe passe espírita, não existe em plantas e animais. Simplesmente não existe. Porque há uma incompatibilidade fluídica de estrutura. Quando nós abraçamos um animal, quando nós cuidamos, é um passe? Sim, porque é uma transfusão energética de amor. Mas não é um passe espírita. O passe espírita é para cuidar seres humanos. Veja, como no reino vegetal você tem o botânico. Você não tem um médico no reino vegetal. Você tem um botânico. No reino animal você tem um veterinário. E nós temos um médico. Então um médico não vai cuidar de uma planta. Um veterinário não vai cuidar de uma pessoa. Cada qual na sua especialidade. Cada qual na sua especialidade. Então o passe espírita é de seres humanos para seres humanos. Então se pode existir um grupo de espíritas envolvidos com os animais, um tratamento de paz? Sim, mas é um outro local, uma outra estrutura, uma outra necessidade, uma outra equipe espiritual trabalhando. É uma outra equipe, mas não é um passe espírita, porque um passe espírita tem a ver com seres humanos. Aliás, Chico Xavier tem uma colocação muito interessante, que ele fala que o melhor passe que tem, isso vocês já experimentaram, chama-se o beijo da mãe, não é isso? Quantas vezes, quando a gente era criança, que a gente caía, se esfolava, machucava o joelho, ia chorando, peraí que eu dou 2 beijos já resolve. E resolvia, o pior que resolvia, já voltava a brincar de novo. O que tinha ali? Amor, essencialmente amor. Não é? Então a gente percebe que o melhor passe é o beijo da mãe. Inquestionável isso, indiscutível isso. Mas não dá para você trazer para dentro de uma casa espírita, dar um passe num animal. Não existe essa estrutura.
Até os livros de André Luiz têm uma colocação muito interessante, que dependendo da situação, da fragilidade, da doença, você pode até matar o animal. Se você achar que é a mesma coisa. Então, são coisas completamente distintas. Eles merecem amor, carinho, respeito, cuidados. Eles merecem tudo. São os nossos irmãos inferiores. Mas o tratamento não é igual. Porque eles estão num outro nível. Dá para imaginar se alguém que não esteja nem na condição hominal, ali, diretrizes do planeta, lembra que nós falamos? Resolvesse dar um passe em nós, derretia. A gente derretia. Porque imagine a intensidade de amor desses espíritos. Nosso perispírito não suporta. Não suporta. Nosso cardíaco explodiria. Sim. Se um espírito dessa categoria, dessa angelitude, resolvesse nos dar um passe, nosso cardíaco explodiria. Por que será que ele não dá? Porque a gente não suporta. Porque simplesmente a gente não suporta. Eles vão nos ajudar sempre, mas de uma forma que a gente suporte, que a gente aguente, que a gente possa assimilar aqueles fluidos. Então, o passe espírita é para seres humanos. É para seres humanos. A estrutura de uma casa espírita é feita para seres humanos. É como um hospital. O hospital é construído para atender seres humanos. Por que a gente não pode levar um animal no hospital? Por uma série de razões. Você tem uma série de razões porque você não pode levar um animal no hospital. É a mesma coisa, são praticamente as mesmas razões. Não é falta de amor, falta de caridade. Você vai levar um animal aonde ele possa ser atendido nas suas necessidades. Isso não deixa de ser amor, não deixa de ser caridade, não deixa de ser cuidado, não deixa de ser. Mas cada ser, no seu momento evolutivo, recebendo o seu tratamento. Por que o nosso passe, a maioria, é misto? Porque tem a ver com o nosso espírito, com as nossas dores, com a nossa auto-obsessão, com o nosso processo obsessivo. Então, o passe espírita é seres humanos, ok? E a conclusão, né? No passe como um complemento, né? Como eu comecei falando, a gente termina falando também, né? Hoje nós já estamos melhor estruturados para entender que nós já subimos um degrau. E o fato de você subir um degrau começa a desgastar aquela ideia cristalizada que nós temos de barganha. Por isso que a espiritualidade, já há alguns anos nessa casa, nos aconselhou a trocar a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Interessante isso. Interessante. Né? Por mais que Allan Kardec tenha falado a palavra caridade, mas vamos voltar a texto e contexto. Século XIX. Existia uma frase que foi estruturada pelas igrejas dominantes, uma frase que estava ali por séculos e ninguém ousava mexer naquela frase. Era uma estrutura que ninguém ousava, até porque era extremamente perigoso mexer nessa frase. A frase que existia era: fora da igreja não há salvação. Era uma frase que perdurou por séculos e ninguém ousava. Subentende-se que o que estava fora da igreja estava perdido. Não tinha mais salvação. Somente seria salvo aqueles que estariam dentro de uma igreja. Aí Allan Kardec quebra essa frase. Fora da caridade não há salvação. Ele quebrou as paredes, porque a caridade não tem rótulo. Então, mexer nessa frase no século XIX já foi algo muito além do concebível. Fora da caridade não há salvação. Ele pegou a mesma estrutura da frase e só trocou uma palavra, que já gerou na época muita perseguição. Porque ele trocou uma palavra. E por quê que essa palavra mudou a estrutura? Porque a caridade não tem rótulo. A palavra caridade era usual para a época. Só que nós, depois de milênios de história, e com essa estrutura da Idade Média,
nós ainda atrelamos a caridade a um processo de barganha. Nós fazemos, ainda, consciente ou inconscientemente, nós ainda fazemos alguma coisa para a espiritualidade, ainda pensando num retorno. Aí, depois de 10, 20, 30 anos de trabalho, acontece alguma coisa com a gente, na nossa família. Aí como é que fica essa caridade? Uma cobrança. Como assim? Fiquei 10, 20, 30 anos trabalhando para a espiritualidade e agora aconteceu isso? Era um processo de barganha ou não era? Era. Então, você tira a palavra caridade, processo de barganha, e coloca como oportunidade de trabalho, a cobrança já não existe mais. Essa é a primeira razão. Esta é a primeira razão. A segunda razão, há alguns anos atrás, num trabalho mediúnico, nós trabalhamos com os nossos orientadores, espíritos que estão um degrau acima. Nós estamos num degrau, eles estão num degrau acima, por isso que eles são os nossos orientadores. E não importa o rótulo, importa são os sentimentos. Numa dessas oportunidades, veio um espírito que estava um degrau acima dos nossos orientadores. Eles estavam num degrau. Como que nós percebemos? Pela vibração desse espírito. O amor que ele vibrava era um pouco diferente daquilo que a gente conhecia. E quando ele se aproximou, ele disse o seguinte: obrigado pela oportunidade de trabalho. Pensem bem, você escutando isso de um espírito que está bem acima daquilo que você imagina. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Eu disse assim para ele: quem tem que agradecer sou eu. Ele falou: não, quem tem que agradecer sou eu. Tá bom, aí, tudo bem, quem? Não por nada, né? Respondi, já que ele queria que eu respondesse assim, eu respondia. Aí depois, no final do trabalho, ele voltou a conversar. Ele me chamou de filho na época, isso há alguns anos atrás. Ele falou o seguinte: nós que estamos nesse degrau, porque para mim era fácil colocar a coisa dessa forma, nesse degrau, aqueles que estão no degrau de baixo, e vocês que estão nesse degrau, todos, e até aqueles que estão no degrau de cima do meu, todos estamos num trabalho de autorresgate. Interessante, né? Você escutar isso de um espírito superior. Todos temos feridas abertas e que sangram. E quando a gente vem numa oportunidade de trabalho, elas param de sangrar. E a gente se sente aliviado. Interessante nessa colocação de um espírito bem superior, falando obrigado pela oportunidade de trabalho e dizendo das feridas que ele tem e que na oportunidade de trabalho param de sangrar e eles se sentem aliviados. Como eu conheço a série dos livros André Luiz, são 14 orientadores, um diferente do outro. Nenhum deles, dos 16 livros, nunca disse que eles estavam fazendo a caridade. E sempre quando eles têm a oportunidade, eles falam de um passado que eles estão resgatando. Faz sentido? Então não dá, desculpa, não dá para usar a palavra caridade. Não dá. É oportunidade de trabalho. Estamos tendo a oportunidade de trabalho em um trabalho de autorresgate. Então, cada pessoa que atravessa o portão, cada pessoa que senta na nossa frente, a gente tem que agradecer do fundo do coração pela oportunidade de trabalho. É o nosso tratamento. Estamos aqui em tratamento. E a espiritualidade vai nos ajudar no nosso tratamento. Então, o que não cabe é a palavra caridade. Nós já amadurecemos o suficiente para entender que ninguém está fazendo a caridade. Estamos num trabalho de autorresgate. Então, quando vamos trabalhar como médium passista, estamos recebendo um passe. Estamos recebendo um tratamento. Estamos cuidando dessa esponja que está impregnada. Então, aquela pessoa que senta na nossa frente, ela está nos ajudando no nosso tratamento. Então, quem tem que agradecer somos nós. Então, a cada oportunidade, não importa o que a gente faz, não importa, não quer saber o rótulo.
Não quer saber o que você está fazendo, mas de que maneira você está fazendo e se o que você está fazendo está te ajudando a ser uma pessoa melhor com você. Com você, não é com ninguém, com você. Então o trabalho de paz é um excelente começo. É um excelente começo. Até a espiritualidade já nos aconselhou, né? A trabalhar como médium passista. Porque nós vamos entender o que significa disciplina, doação, concentração, prece, estudo, evangelioterapia. Então a gente vai estar envolvido com esse trabalho para que a espiritualidade traga novos trabalhos para a gente. Então o médium que gostaria de trabalhar com a sua mediunidade de forma mais ostensiva vai encontrar um trabalho de passe ou de fluidoterapia o início da estrutura que ele vai precisar para ser um médium do bem, um médium vinculado com Jesus, porque mediunidade sem Jesus não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Só vale a pena a mediunidade vinculada com Jesus, na prática do bem, mas que o médium sinta e perceba que o maior necessitado e o maior beneficiado é ele. É ele. Por mais que alguém agradeça, por mais que esteja ajudando, ótimo que seja assim, porém, é ele que está precisando, necessitando de um tratamento. E de principalmente, de um trabalho. Ok? Vamos só fazer a prece de encerramento? E vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer a esse tratamento espiritual, essa oportunidade de aprendizado, essa alegria de estarmos entre irmãos, entre amigos, nos colocando à disposição do trabalho. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, a todos os espíritos que ajudaram na elaboração dessa apostila. O nosso muito obrigado pelos autores que se esforçaram, que se dedicaram, para que pudesse trazer para nós o conhecimento que dissipa a ignorância, o conhecimento que amplia os nossos horizontes, o conhecimento que nos coloca na condição de bons trabalhadores, com confiança nos nossos potenciais, com discernimento, para que a gente possa trazer a doutrina espírita como consolo, como esclarecimento, como libertação, entendendo que a principal razão de estarmos aqui é sermos melhores conosco mesmo. E a espiritualidade está investindo muito nesse projeto que está nos nossos corações e que somente agora decidimos colocar para fora através do auxílio ao próximo. Que assim seja. Então, meu muito obrigado a todos vocês.